Sofa de hoje, eu trouxe uma mulher livre, empoderada, extremamente inteligente, para bater um papo comigo sobre diversos assuntos, mas principalmente sobre a liberdade sexual no mundo feminino. Finalmente esse papo nosso saiu. Não, acho que super válido a gente contar como a gente se conheceu, porque eu e a Ellen nos conhecemos. Show do Jorge Mateus. Não, e como foi? Você lembra? A gente tava lá. Daí, eu acho que o Theo falou, conversa um pouco. Conversa com ela, né? Conta o que você faz. Exato. Aí eu já fiquei tipo assim, porque às vezes as pessoas fazem isso comigo. Eu falo, ai meu Deus, o que eu vou ficar falando disso aqui no meio da festa? Coitada da menina. É porque você tem e uma energia. A gente não parou mais. Mas assim, eu já não tava nem curtindo muito. Eu falei, é aqui que eu vou ficar. Nessa conversa pra sempre. Pra mim tá ótimo. É que você tem uma energia meio healing, sabe? Tipo, calma. Até aqui você entra, você acalma, você fala. Eu lembro que eu compartilhei com você, a gente conversou sobre várias coisas, mas eu falei assim, a primeira coisa foi, Ellen, às vezes eu tenho um pouco de angústias em relação às histórias de amor que eu já tive, porque eu só tive, assim, amor mesmo, talvez uma história, mas relações sexuais 2, e eu tenho muito pra viver, e às vezes eu fico com medo de acabar aqui, tipo, o que eu faço, tá? E você olhou pra mim e falou, fica tranquila. Você só compartilhou alguma coisa da energia. Você falou, nossa, que bom! Que bom! Você falou assim, que ótimo, isso é muito bom. Isso é energia, isso é conexão. E você compartilhou com 2 pessoas. Mas explica um pouco sobre o que você faz, sobre quem é você, quem é Ellen. Você falou isso, até me veio, assim, uma das coisas, né, que o Tantra me trouxe foi justamente isso. As pessoas acham que a pessoa é tântrica, ela vai, nossa, transar com todo mundo, que liberdade é você ser super, né, fazer tudo. E, na verdade, você começa a olhar o seu corpo tão como sagrado, tão de uma outra maneira, que você se relaciona bem menos. Jura? Você começa a escolher melhor, né, suas relações. Sim. E meu primeiro contato com Tantra foi um dia. E aí eu achava que eu ia aprender técnicas, né? Que eu ia ter orgasmos, enfim, eu só chorei. Porque me veio muitas dores de... como eu olhava meu corpo de uma forma tão distorcida do que eu realmente quero olhar agora. E isso dói, né? Muito, dói. Assim, você vai lembrando de crescimento relações dói, né? tão vazias, de pessoas que não me trataram da maneira que eu quero ser tratada, e daí eu só sofri. Como você chegou nesse lugar, só assim? Sofri. Primeiro você fez uma experiência, e depois você descobriu que você queria trazer isso para mais pessoas? Eu demorei bastante, assim, né? Eu comecei a atender tem 1 ano e meio só. E conta um pouco como que você, assim, tudo que você... Porque você faz muitas coisas. E depois que eu te conheci, eu comecei a consumir muito a sua rede social e o seu conteúdo e tudo que você posta. E é muito informativo, assim. Eu tava até conversando antes de você chegar. Como o seu conteúdo informa coisas, assim, são muito relevantes, mas de uma forma inteligente, de uma forma educativa, assim, impactante, mas até... emocional mesmo, sabe? Os textos são muito lindos, as coisas que você escreve são muito lindas, assim, românticas, meio mais poéticas. Eu gostei muito do jeito que você expõe, e isso que eu sinto que conecta muito com... Pelo menos conectou muito comigo, como mulher. Mas me conta como que foi essa jornada antes da rede social, antes de você, enfim, querer trazer isso para as mulheres. E quem era Ellen antes? Como, assim... Como você chegou nesse espaço? Outra pessoa, totalmente. Mas normalmente é isso que acontece. Eu sou engenheira civil, então pensa, né? Eu nem sei o que eu fui fazer da minha vida na mais exatas. Lógica, mais racional. Então, até hoje eu tenho uma coisa, assim, que eu sou bem racional, assim, sou bem, até meio pragmática com algumas coisas, mas trazer para o corpo é uma experiência muito... O corpo, assim, pra mim o corpo sabe tudo, sabe? Sim. O Tantra entrou na minha vida tem uns 5 anos, 6, não sei. E eu fui de curiosa, assim, sabe? Foi ter uma experiência. Exatamente isso que eu falei. Eu fui lá achando, com essa visão distorcida mesmo, que existe aqui, né? De, talvez eu aprenda técnicas, que eu vou ser melhor na cama. Com outro objetivo. Ou vou ter mais orgasmos, né? Sim. Queria aprender técnicas. E, na verdade, não é técnicas, né? Na verdade, é muito mais sobre presença, sobre amor, sobre
conexão do que técnicas. Existem as técnicas, né, mas elas não são nada se você não tiver nesse estado de presença, de relaxamento, de amor. Sim. E daí eu fui por mim mesma. E aí depois que eu sofri tanto, que eu só chorei, eu falei, bom, eu acho que tem coisa aqui, sabe? Eu acho que eu tenho que me entender mais. E aí comecei a ir em retiros, comecei a estudar mais. E aí na pandemia eu resolvi fazer uma formação. Não tinha vontade nenhuma de trabalhar com isso, assim, pra mim nem cogitava. Mas eu falei, vou fazer uma formação porque, de novo, né, essa minha parte mental, assim, eu quero entender melhor teoria, eu quero se informar. Eu acho que toda formação que você faz, mesmo que você não trabalhe com isso, você tá tirando o máximo que você pode daquilo. E aí fiz uma formação, continuei sem trabalhar com isso, mas eu também estava num trabalho que eu não tinha perspectiva nenhuma de crescimento, era confortável. Fazia por amor e por vontade. Não, o trabalho que eu tava não fazia. Não, mas porque... a sua vontade de aprender sobre esse assunto. Sim, e daí eu falei, gente, vou ficar nesse trabalho aqui pra sempre, né? Eu tenho uma amiga que fala, a zona de conforto, ela é muito desconfortável, né? Tava confortável, mas não tava tanto, porque não tinha propósito ali, porque era o mesmo salário todo mês. E nossa, é muito boa. As zonas de conforto não são tão confortáveis. Não, elas são muito desconfortáveis, né? Eu acho que é no nosso... Aí, quando eu pedi demissão, assim, foi um caos, que eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E se eu não conseguir atender ninguém, se eu não conseguir fazer nada, será que eu vou ter que voltar a morar com meus pais? Passava tudo, assim, na minha cabeça. E deu tudo certo. Eu acho que quando a gente faz o que a gente faz com propósito, né? Que a gente tem uma... Não vou dizer que é fácil, porque não é. Nada fácil. Mas tem uma motivação, assim, pra você acordar dia a dia, né? E lidar com o seu dia. E, nossa, já atendi mulheres com N questões, né? Porque no Tantra... Me conta uma história que pra você foi marcante, assim, nessa trajetória. Foi uma das minhas primeiras clientes. Nossa, me veio ela, assim, na hora. Ela tem, acho que uns 45 anos. E ela, 2 filhos, casada, e ela nunca tinha tido um orgasmo. Então, assim, quando ela teve, a gente fez uma sessão de massagem. E o que é o orgasmo também? Porque tem muita gente que acredita que sabe. Eu me coloco nesse grupo de pessoas. Acredito que sei, acredito que tenho. Mas será? A gente, como mulher, ficamos um pouco nisso, mas eu quero continuar a história. Eu acho que você sabe, assim, quando você tem, né? Porque essa sessão me marcou muito, porque era uma sessão que eu tava começando, então eu ainda meio insegura, assim, né? Você tá lidando com pessoas, né? E eu acho que o meu medo de começar era justamente isso, porque é muita responsabilidade. Você tá com um corpo ali na sua frente, um corpo nu, uma mulher. E daí eu meio insegura, assim, foi um dos meus primeiros atendimentos. E daí, quando ela teve um orgasmo, ela se emocionou, ela chorou, ela ria, assim, de gargalhar. E ela falava, meu Deus, mas eu preciso aprender a fazer isso. Chocada. E foi, tipo, lindo, assim, lindo mesmo de ver. Foi uma das coisas... Ela voltou na semana seguinte para fazer um curso de como ela se tocar, de conhecer o corpo dela. Ela era uma mulher de 45 anos que ela nunca tinha visto a vagina dela. Que ela nunca tinha tocado o clitóris dela, Então, onde é isso? Onde eu encosto, né? E isso acontece muito, assim, as pessoas, eu falo, na mesa de bar, todo mundo é super bem resolvido, todo mundo tem orgasmo, todo mundo se conhece, mas quando vem sozinha, na salinha fechada. Na salinha fechada, você vê que são muitas questões, né? A gente não foi ensinada a olhar pra nossa vagina, e até quando fala vagina já é um tabu. Sim. E você sente que isso que você faz tá alinhado ao seu propósito, né? Totalmente, mas assim. Talvez pelas histórias que você já viveu na sua vida, e como foram, assim, você comentou muito sobre relacionamentos passados, que você não foi bem tratada, você sente que teve algum, não sei, alguma virada de chave, algum estopim, algum momento da sua vida pessoal que te marcou pra, no momento atual, isso ser o seu propósito, sabe? Eu acho que sim, assim, talvez num lugar de, nossa, talvez eu consiga fazer as pessoas não passarem pelas mesmas dores que eu passei, né? Quanto antes vier, melhor. Sim. Ou as pessoas começarem a
viver a sexualidade de uma outra forma. Sim, porque eu atendo pessoas com muitas... mulheres com vaginismo, mulheres que foram abusadas, mulheres que foram agredidas, mulheres com muitas histórias pesadas, assim, né? Sim. E ajudar elas a encontrarem um caminho mais pleno na sexualidade delas. Por exemplo, você já passou por algum relacionamento tóxico, algo do tipo, e você conseguiu sair disso? Como foi você sair disso? Se você ajuda mulheres também a sair disso, dividir a sua experiência, talvez você use disso que você viveu, sim, para conseguir ajudar. Já passei, assim, muito, já tive umas experiências doidas, assim, na minha vida. E eu acho importante, porque eu acho que a gente se conecta mais com a dor do outro, quando a gente também teve uma história, sabe? Sim. Porque se eu tive um relacionamento... Nunca tive um relacionamento tóxico na minha vida. Aí vem alguém... você empatizar. Óbvio que as histórias são diferentes, né? Em níveis diferentes. Porque cada um vai viver, né, suas histórias de um jeito. Mas eu acho que a gente se conecta mais quando a gente passa por histórias parecidas. Sim. Você tem um projeto que você fala muito, que eu me interessei, quero saber mais a respeito, que é o Projeto Uma. Me conta um pouco sobre esse projeto. Esse projeto, na verdade, é de uma amiga minha. Eu fui convidada a fazer o último com ela e dei um curso de pompoarismo. O que é um jantar. Me conta! Pompoarismo são técnicas de contração muscular vaginal e é importante para várias coisas, assim, são exercícios que vão te dar mais prazer, são exercícios que vão te auxiliar pré e pós-parto. Então, mulheres com incontinência urinária, elas têm que fazer pompoarismo, elas têm que fortalecer essa região pélvica. E assim como a gente treina o corpo inteiro, né, a gente tem que treinar a pelve também. Então, eu fui dar um curso no Uma, que é um jantar com mulheres despidas, e não só de roupa, mas acho que despidas das suas dores. É um jantar que, nossa, foi muito... Esse que eu participei foi muito maravilhoso, porque eram mulheres de várias idades, de classes sociais diferentes, que falando de dores, de menopausa, de climatério, de filhos, Nossa, que especial, deve ser então, eu adoro fazer roda de mulheres, porque eu acho que é importante a gente se unir, a gente compartilhar nossas dores, nossas vitórias, né? E saber que a gente não tá sozinha. Não, e até se descobrir sozinha. Muitas mulheres se conhecem com alguém do lado, sendo também, enfim... É que eu convivo mais com mulheres que têm relacionamento com homens, então, e até eu mesma, mas se conhecendo com um homem ao lado, crescendo com alguém do lado, e esse crescimento ser algo muito coletivo e não tão individual. Às vezes perdendo um pouco a identidade, da né? identidade, perdendo um pouco da falta do amor próprio também, e você se conhecer sexualmente, acho que faz muito parte disso. De você entender que você pode sim ser feliz sozinha, pode sim se satisfazer sozinha, e como isso é importante, sabe? É muito pouco explorado. Isso é essencial, na verdade, de você ter o seu relacionamento ali, o seu namoro, enfim, né, seu parceiro, mas ter o seu relacionamento com você. Exato. Porque se você não se relaciona aqui com você, com o seu corpo, como é que você vai se relacionar com o outro? É meio hipócrita até, exatamente, né? Parece meio... E a gente esquece dessa parte, né? A gente já quer entrar num relacionamento, muitas vezes, sem antes ter tido um relacionamento bom com você mesma. E isso é o que mais acontece. Sobre masturbação, você fala bastante também. Como foi sua experiência com masturbação? A minha foi... Não sei se é minha mãe, que eu vi que vocês estavam conversando bastante no backstage. Mas a minha mãe, ela sempre foi... E eu sou muito grata a isso. Ela sempre foi muito aberta nesse assunto comigo, ela que me introduziu, ela que me incentivou, ela que me apresentou, assim. Então, olha, filha, você pode sim, e é assim que você pode fazer, e é legal isso pra você, é bom. E fui eu que introduzi esses assuntos para minhas amigas também, todas elas, como assim? Porque é um tabu, é um tabu. É complicado de conversar isso com as outras mulheres ao nosso redor. Hoje em dia, não sinto que é tanto como anos atrás, mas
Nossa, mas ainda é. Mas é muito. É porque você já tá num outro lugar de cabeça, que daí você começa a achar que todo mundo já tá meio pensando igual a gente. Mas não, ainda é um... Exato, você fala, e no bar todo mundo, tipo, não, já me masturbei, eu me masturbo, eu faço isso, faço isso. Eu coloco a mão no fogo, que é muito raro, até de pessoas próximas minhas, irem lá, as pessoas têm um pouco de eu fico falando pessoas, mas são as mulheres, têm vergonha de se tocar, de se conhecer. De colocar um espelho ali. Exato, de ficar... E por que você acha isso? Como que também foi a sua experiência, se você... Nunca falei isso, nem sei por que eu vou falar isso aqui, mas... Não, tem que falar, tem que falar. É engraçado, é bem íntimo, assim. Sim. Eu lembro que quando eu era pequena, assim, devia ter, sei lá, uns 5, 6 anos de idade, eu pegava, colocava, tipo, meus bichinhos de pelúcia, assim, e ficava esfregando em cima. E aquilo, tipo, me dava um super prazer. Eu já fiz isso também. Antes de dormir, que você pegava o bichinho. Eu ficava esfregando, ou no edredom. E aí, um dia, meus pais viram e eles ficaram, tipo, atormentados da cabeça, assim, né? Tipo, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha filha? Me levaram num psicólogo. Juro. Me levaram num psicólogo e daí... Era uma psicóloga também toda... Gente, eu lembro disso até hoje. Fechada. Toda assim, mas por que você faz isso? E daí, tipo, eu ficava com aquela ideia de que aquilo era muito errado, né? E foi engraçado que eu tive um caso, assim, de uma cliente minha, que ela fazia a mesma coisa que eu. E aí os pais eram muito religiosos. Um dia viram e falaram que era pecado e que não podia, só que isso entrou na cabeça dela de uma forma que depois ela nunca mais conseguiu ter prazer. Com certeza, porque a gente cria trauma. E na minha cabeça entrou de um jeito que era assim, eu vou fazer isso, eu posso fazer isso, mas eu vou fazer escondido. Então era aquela coisa de ficar, sabe, sempre olhando. E até eu entender o que era aquilo. Como é natural que isso. Que era um orgasmo, que era uma masturbação, demorou anos. Né? E eu também não me tocava, eu só fazia desse jeito. Porque era o lugar proibido ali, né, da menina criada, ai, fecha as pernas, ai, não toca aí, ai, é feio, ai, não pode. Então, foi assim que começou. E como é diferente, né? A história com a masturbação. Sim, e como é diferente essas histórias do mundo feminino e do mundo masculino, né? Porque é muito normalizado, até se você for ver na mídia, na televisão, enfim, dentre outros, a masturbação masculina é a masturbação feminina, né? Isso é muito doido. Os homens, eles são influenciados, né? Nossa, que incrível. Sim, ali, incrível. Ele já tem que fazer, não, todo dia. Se não faz, é um pouco... O homem tá meio incrível, a mulher não pode, porque tem que estar nesse lugar, né? Angelical, sim, de serviço. Exatamente. E outro assunto que eu me interessei bastante, medicina da floresta. Do que se trata? E o Tantra você já explicou. Eu falo que tiveram 2 coisas, assim, que mudaram minha vida. Na verdade, 3, que eu vejo uma pessoa entrando e outra pessoa saindo. Uma foi quando eu fiz meu intercâmbio, que mudou muito, assim, minha cabeça, tudo. A segunda foi quando eu consagrei a ayahuasca, a primeira vez. Como foi a experiência da ayahuasca? E a terceira foi o Tantra. Eu tenho um projeto, né, que chama Moksha, que são meus retiros, que a gente faz rituais com medicina da floresta. Eu não conduzo, são meus sócios, na verdade, que são, assim, meus irmãos. Legal. E, gente, é difícil explicar, porque a ayahuasca é uma expansão, assim, parece que... Eu conheço algumas pessoas. Você já consagrou? Nunca realizei, mas tenho pessoas que eu conheço que já realizaram e já me contaram um pouco da experiência. É como se abrisse uma tampa aqui. Sim. E você... Ele não tá aqui, o Adriel, ele já fez. E mesmo que você não entenda o que está acontecendo ali, depois, assim, mudou minha relação com meus pais. Eu consigo muito falar o que mudou, mas o porquê, né, o que acontece ali, eu acho que é muito espiritual. Acho que as nossas palavras, assim, o nosso vocabulário é muito reduzido para explicar uma experiência que é tão rica, tão espiritual. Mas eu também não acho que seja para todo mundo. Acho que é uma escolha que a gente faz consciente mesmo, de estar ali e de saber que tudo pode acontecer ali e que você vai ter que lidar com esse tudo depois, né? Então, eu acho que tem que ser uma escolha muito consciente, porque tem, sim, as pessoas que depois ficam se questionando muito, depois ficam mal, depois... E
pode acontecer, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo, até para quem vai nos nossos retiros, faça essa escolha consciente, sabe? Siga todos os comandos que a gente dá em relação a medicamento, álcool, droga, alimentação, porque é uma experiência que você tem que fazer com responsabilidade. Sim. E a medicina da floresta tem tudo a ver com isso? Medicinas da floresta são medicinas que a gente consegue, né, de forma natural e auxiliam na sua expansão da consciência de alguma forma. Sim. Então, o cacau, por exemplo, pode ser considerado uma medicina da floresta. O rapé, a gente faz rituais lá no retiro de Temascal, que a gente chama de tenda do suor. Sim. E são tudo conexões que você tem com a natureza, né? Eu tô adorando. E você sente que tudo isso que você viveu, aprendeu, todos esses conhecimentos pessoais e coletivos também, refletiram nos seus relacionamentos hoje em dia, não só com você mesma, mas com outras pessoas? Eu não sei se você namora, se você tem, enfim, se você vive relacionamentos com outras pessoas. Como que é essa Ellen pós? Porque você contou um pouco como era a Ellen antes de tudo isso. Sim. E a Ellen pós tudo isso, e assim, a Ellen presente. Eu acho que muda, assim. Eu até comecei a consagrar, eu tava solteira, eu fiquei solteira uns 4 anos. E daí eu terminei ano passado, namorei um tempo. E eu acho que o meu último relacionamento, ele veio muito depois que eu comecei... Pensa, eu tava solteira há 4 anos, eu gostava das pessoas, eu não sabia por que as pessoas não namoravam comigo. E daí eu fui começar a entender também o meu lugar de postura, sabe? Do que eu quero pra minha vida. E você começa realmente... Gente, é muito louco, a atrair, tipo... Não, então eu vou tratar meu corpo como sagrado, eu quero alguém que me respeite. Você começa a atrair isso também, entendeu? Se você começa a ficar mais, talvez um pouco mais, não é rígida, mas saber do seu valor e se posicionar, mais posicionada mesmo. Daí você sente que você traz um pouco de medo para as pessoas se aproximarem de você, Não sei se é medo, eu acho que tem uma amiga minha que fica rindo, falando que depois que você fala que você é tantra, as pessoas ficam com medo, né? Porque ficam assim, nossa, o que tem ali? Eu acho que você, independente do tantra, ou eu acho que a sua postura, a maneira como você se posiciona em qualquer relação, sim, é muito importante para você ter respeito, porque você tá se posicionando ali, né? Mas daí você acredita que fica mais difícil de você se relacionar agora? Por saber do seu valor? Não, eu acho que não. Não? Do que antes? Acho que não. Não, eu acho que é mais, assim... Eu acho que você fica mais fechada. Você fica talvez mais direcionada também, né? Eu sinto que eu sou... Hoje em dia, tipo, eu não fico com ninguém. Mas não porque, não sei, é uma coisa de... Então, é difícil sentir uma porque conexão, você tá mais direcionada, agora você sabe o que você quer, você se conhece mais, talvez. O que pra você, assim, inegociável hoje em dia, que você já aceitou, talvez, no passado? Gente, eu acho que a verdade é inegociável. O cara mentiu. Traição é perdoável? Eu acho que depende. Depende. Você perdoaria uma traição? Já me fiz essas perguntas muitas vezes na minha vida. Com elas. Tem um livro que é de uma terapeuta sexual que eu amo. Ela chama Esther Perel. E chama Casos e Casos. Então, todo mundo tem que ler esse livro. Nossa, muito boa. Porque é só sobre infidelidade. Não, o subtítulo dele é Repensando a Infidelidade. E quando você vai lendo o livro, você começa a olhar para a traição de uma maneira mais empática, em alguns casos. E tudo acontece por alguma razão, né? E em vários casos ali a traição até melhorou o relacionamento depois, por exemplo. Eu acho que quando vem acompanhado de uma mudança genuína, sim, assim, por mim, Ellen, eu acho que pode ser, sim, perdoável. Acredito muito também, talvez, nas circunstâncias, né? Dependendo da circunstância,
acho que, enfim, uma circunstância diferente da outra. Se vier de um arrependimento, de uma conversa honesta. Mas eu acredito também na mudança das pessoas. Eu acredito também. Muito boba. Eu acredito muito na mudança das pessoas, na reinvenção das pessoas. Acho que temos todo o tempo do mundo para se reinventar. Eu não acredito tanto na mudança de costumes, talvez, ou na tentativa de mudança da essência da pessoa, não sei. Não sei, é que é muito em casos também. Cara, mas é muito, eu vejo assim, né? Quando eu olho pra minha história, eu mudei muito. Eu já tive namorado que eu traí, que eu mentia. Sim. E eu tava conversando isso com uma amiga minha esses dias, que na época eu queria terminar. E meu ex, ele não queria terminar, ele era muito apaixonado, assim. E eu amava ele como pessoa. E daí eu não tinha força pra terminar, porque ele chorava, eu ficava com dó. E aí comecei a fazer um monte de merda. E aí eu olho e falo assim, gente, mas naquela época ali, com 18 anos, sei lá quantos anos eu tinha, aquilo era o melhor que eu podia dar. E depois nunca mais aconteceu isso comigo, em nenhuma relação. Sim. Mas eu vivi aquilo antes, sabe? Sobre aprender então, com assim, os é uma erros. mudança real. Sim. E ela em futuro agora? Como você se vê no futuro? Você tá gostando da pergunta? Ela no futuro, como ela é? Como você enxerga? Na verdade, o que eu espero, né? Você espera. É que eu consiga, tipo, transformar a vida de mais pessoas com o meu trabalho, que filosofias como o Tantra, o xamanismo, o yoga, entre mais na vida das pessoas, para que elas se conectem mais com elas mesmas. Qual é a maior mensagem que você acredita que o seu trabalho possa trazer assim, para o mundo, para as mulheres? Que uma sexualidade bem trabalhada é uma vida bem trabalhada, porque a nossa sexualidade, ela está diretamente ligada com todas as áreas da nossa vida. Então, com a nossa criatividade, por exemplo, e se você está criativa, você trabalha mais, você é mais feliz. Então, você está satisfeita. Você tem uma vida mais alegre, mais animada. Exato. Então, eu sempre falo isso, tipo, trabalhe a sua sexualidade. Sexualidade não é sexo. É muito maior, né? O sexo tá dentro ali da sexualidade. Mas essa sexualidade, ela também tá ligada com tudo. É a sua energia vital, é a sua energia criativa. Então... E como começar? Pra mulher que tá lá em casa e talvez seja um pouco mais insegura em dar esse início de autoconhecimento. Porque, cara, é corajoso a mulher chegar e bancar e falar assim... É que na minha casa não foi tão complicado porque eu tive essa criação, eu tive essa liberdade. Mas... Até como você, tem mulheres e tem meninas que não são incentivadas de nenhuma forma. Então, que conselho você daria para essas mulheres? Como começar? Eu acho que da mesma forma que a sua mãe te falou. Se olha, sabe? Se toca, olha para você, olha para o seu corpo. Porque mesmo que você não vá numa terapeuta, não faça experiências, né, de massagem, de retiros, você tá com tudo ali. Você tá com o seu corpo ali na sua casa, né? Então pega um espelho, se olha, se toca, vê onde você sente mais, vê o que te dá prazer. E a gente estava conversando ali antes também, de se conectar com o nosso corpo de uma maneira mais espiritual também. A gente muitas vezes, o homem principalmente, né, vai se masturbar, tá sempre vendo uma imagem, assistindo um pornô. Tá muito na cabeça. E quando vem muito ali pro mental, a gente acaba perdendo muito a sensibilidade do corpo. A gente é muito ensinado a olhar pro nosso corpo e para tudo que aborda o sexo e a sexualidade, enfim, tudo. Eu sinto que com um olhar muito... não é pejorativo, mas é até um olhar machista, talvez um olhar... que não tem tanta beleza, né? Não tem tanta sensibilidade. A gente, enfim, tem a pornografia que é... olha o pornô. O que tem de sensibilidade num pornô, né? Não tem nada. É um filme. É um desserviço à humanidade. É uma deseducação sexual ali. E as pessoas têm muito esse comportamento, né? O homem nesse lugar de descarrego ali, educado pelo pornô. A mulher também nesse lugar de serviço.
E você achar que eu sou muito, minha monografia é sobre pornografia, que eu entrego agora em março. Demais. Porque pra mim é um tema muito importante, assim, eu falo, e as pessoas não falam isso tinha que ser ensinado na escola. Porque as pessoas faz parte do dia a dia as pessoas hoje têm problemas de ejaculação precoce, de não consegue, por exemplo, gozar numa relação, porque acostuma o corpo com movimentos fortes, rápidos, associados a uma imagem. E ninguém fala disso. Total. Tinham que ensinar isso. Sim, eu concordo totalmente. Se a gente pudesse finalizar com um último... Acho que já demos muitos conselhos. Não, tô pensando aqui no conselho final. Se conheça, se toque, ame o seu corpo. Faça terapia. Faça terapia. Adorei. Cheers! Até o próximo date.